Bom, eu chego agora à última oração do dia e também à última mensagem com o tema Por que devemos nos desprender do passado? Eu falei aqui no primeiro motivo, eu dei agora com esse 3 motivos pelos quais você não deve se prender ao passado. O primeiro motivo foi porque o que Deus tem para nós não está lá atrás, está diante de nós, está à nossa frente. Então não adianta ficar preso ao que passou, senão você não vai viver o que Deus tem para você. Eu dei o exemplo aqui de Josué. Josué precisou de uma palavra de Deus, porque ele estava abatido, ele estava triste, ele estava pensando em Moisés. Moisés foi um líder, foi um pastor, foi uma referência para Josué. Só que Deus precisou falar para ele o seguinte: olha, Moisés, meu servo, é morto. Talvez Deus esteja falando para você, ó, aquela amizade morreu. Aquele lugar acabou, esqueça. Aquele relacionamento, aquele trabalho, às vezes até um ente querido. Não que você vai simplesmente esquecer daquela pessoa. É lógico que as lembranças ficarão. É lógico que a saudade é o amor que fica. E você, com certeza, vai lembrar com carinho dessa pessoa, desse familiar, seja um pai, uma mãe, um filho, eu não sei. Porém, você não pode enterrar o seu futuro por causa de um familiar que partiu, que morreu. Enterre o seu familiar e guarde as boas lembranças. Mantenha a saudade, que é o amor que fica. Mas prossiga, faça como Deus falou com Josué. Adiante está o Jordão, você tem uma missão, você precisa olhar para frente, você precisa cumprir o seu propósito. É como se Deus dissesse para Josué: Josué, Moisés já cumpriu o propósito dele, agora é você. Agora, se você ficar olhando para Moisés, se você ficar olhando para trás, você vai deixar de viver aquilo que eu tenho para a sua vida. E eu e você não queremos decepcionar, não podemos não corresponder ao investimento, às expectativas que Deus colocou sobre nós, ao potencial que Ele depositou em nós. Seria um desperdício Josué ficar ali prostrado, pensando no ontem, pensando no que foi, no que aconteceu em Moisés. Ele precisava prosseguir. Na segunda lição, eu estou resumindo, lógico, depois você pode ver as mensagens na íntegra. No segundo motivo, eu falei sobre abandonar o estilo do passado, abandonar as práticas do passado, esquecer para viver um novo estilo de vida, uma nova vida com Cristo, porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É uma mentalidade nova, vestimenta nova. Nós precisamos ser identificados como pessoas de Deus, na forma de falar, na forma no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos nossos contratos, nas negociações. Precisamos ser vistos como pessoas de Deus. Precisamos honrar o Cristo que nós aceitamos, que nós entregamos a nossa vida. Precisamos honrar a Cristo. E eu falei sobre isso na segunda lição, porque há pessoas que elas só entraram na igreja, abraçaram uma religiosidade vazia e sem poder de eternidade. Uma religiosidade vazia e desprovida de poder de eternidade. Ou seja, uma religiosidade que não irá conduzi-los à salvação ou não irá contribuir para a salvação dessas pessoas. Elas se mantêm da mesma forma. Aqueles que frequentavam baladas continuam frequentando as baladas. Aqueles que tinham vários relacionamentos continuam tendo vários relacionamentos. Aqueles que fumavam continuam fumando. Os que bebiam continuam bebendo. Os que eram viciados continuam no vício. Pessoas que tinham práticas ilícitas continuam. Ou seja, não estão em Cristo. Estão se enganando, porque ainda estão presos ao passado, à vida pecaminosa, ao estilo de vida da velha criatura. E eles precisam hoje despertar. Eu fiz a minha escolha, eu tomei a minha decisão, eu faço as minhas renúncias todos os dias. E com você não é diferente. Há pessoas que querem os benefícios, mas não querem pagar o preço. Existe o ônus e existe o bônus. Há pessoas que só querem o bônus, mas não querem os ônus. Você precisa entender que você tem direitos no reino de Deus, mas você também tem os seus deveres para cumprir. Bom, e agora eu quero falar sobre o terceiro e último motivo pelo qual você deve se desprender do passado e prosseguir para o alvo. Essa imagem que eu coloquei aí na capa do vídeo, ela mostra um retrovisor. Por quê? O retrovisor, ele é cerca de 20 vezes menor do que o para-brisa. Porque o caminho que está à sua frente é mais importante do que o caminho que ficou para trás. Quero deixar uma frase também para a sua reflexão. Superar é preciso. Seguir em frente é essencial.
olhar para trás é perda de tempo. Passado, se fosse bom, era presente. Olha o que essa frase diz. Ou seja, talvez você diga, mas pastor, já vivi momentos maravilhosos. Bom, quero trazer à memória o que me dá esperança. Tudo bem, você pode até lembrar, mas não ficar preso e não anular o seu presente e o seu futuro por causa de um passado glorioso. Porque há pessoas que pensam que não podem mais viver o que já viveram. Há pessoas que acham que nunca mais serão tão usadas por Deus como já foram. Há pessoas que pensam que lá atrás foi o auge. Não, hoje e a partir de hoje você pode viver o auge da sua fé e da sua vida com Cristo. Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra para você, para despertar você para aquilo que Ele tem. E o que Ele tem está adiante, não atrás. Bom, e qual é o terceiro e último motivo? Por que não podemos nos prender ao passado? Porque retroceder desagrada a Deus e é o mesmo que negar a fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 está escrito assim, mas o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não me agradarei dele. Quem retrocede desagrada a Deus. Nós, porém, eu assumo isso, assuma também, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Os que retrocedem negaram a fé, os que retrocedem abandonaram a palavra, os que retrocedem abriram mão do projeto de Deus, do futuro glorioso que Deus preparou para eles. Os que retrocedem não são dignos de entrarem no reino de Deus. Os que retrocedem perderam a fé. E a palavra do Senhor diz que há promessas para os que vencerem. Ao que vencer, como diz lá em Apocalipse, para aquele que retrocedeu, para aquele que se entregou, para aquele que olhou para trás, não tem nada. Como a mulher de Ló, que ela poderia ter escrito uma nova história, ela poderia ter vivido um momento de transição, ela poderia ter vivido uma experiência maravilhosa com Deus, com sua família, com seu marido, com suas filhas, mas ela optou por ficar, por olhar para trás e desobedecer a Deus. Não desobedeça ao Senhor, não olhe para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, não é digno. Você se colocou a mão no arado, vá em frente, prossiga, mas eu não tenho forças, eu não sou capaz. Deus é contigo, vai nessa tua força, porque se Ele te deu a missão, Ele vai te dar as ferramentas, a capacidade para que você vá adiante. Não há essa possibilidade de retrocesso, de olhar para trás. Bom, então nós não somos desses que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A pessoa que retrocede, ela abandonou a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradá-lo. Recuando, retrocedendo. Tem que avançar, tem que prosseguir. Bom, olhar para frente muitas vezes nos assusta, porque nos remete a algo novo. Com o novo, às vezes, ficamos desconfortáveis, é normal, é natural. Mas se Deus está à nossa frente, esse novo vem dele e será uma bênção. Não tenha medo. Eu não tenho medo do futuro, porque o meu Deus já está lá. Deus já está no seu futuro. Mas o inimigo, Satanás, quer te prender lá atrás. Ele quer segurar você no passado. Ele quer trancar você, ele quer amarrar você ao passado, mas Deus quer te levar para o futuro, Deus quer te levar adiante. Então, conclusão, o que você precisa fazer, o que você precisa declarar? Eu vou olhar para frente, eu vou avançar, eu vou prosseguir e viver tudo que Deus tem para mim, em nome de Jesus. É isso que você deve declarar, é isso que você deve fazer. Deus não se agrada, ou melhor, Deus se agrada mais de quem prossegue mesmo com falhas, com defeitos, com erros, com limitações, mesmo sendo pecador. É melhor que você prossiga. Mas eu escorreguei, levante-se. Ah, mas eu falhei com Deus, peça perdão. Mas eu pequei, se arrependa, confesse o seu pecado, mas não retroceda. Há pessoas que dizem, mas eu não sou digno. Eu falhei, eu errei, eu pequei, eu me distanciei, eu me afastei, mas agora é o momento de voltar. É o momento de retomar a caminhada. É o momento de continuar. É o momento, meu irmão, de você se apegar com Deus para avançar em o nome do Senhor Jesus. Então é essa palavra que eu deixo para vocês. Vamos prosseguir, vamos avançar, porque se o diabo quer nos prender a nossa velha mentalidade, se ele quer te prender no passado, às velhas amizades, às práticas erradas, aos lugares que não edificam, aos relacionamentos que não têm futuro, se Satanás estava ali prendendo a perdas, a oportunidades que passaram, esqueça, vá adiante. Talvez você diga assim, mas aquela porta, eu queria tanto que aquela porta fosse aberta.
Se ela não se abriu, provavelmente foi um livramento de Deus. Deus tem algo melhor para você. Não fique se lamentando pelo que passou, pelo que acabou, mas aprenda a entender que Deus tem sempre o melhor para você. E outra coisa, se há pessoas que te abandonaram, pessoas que se afastaram, pessoas que se distanciaram, deixe ir, não se prenda. Você não depende das pessoas, você depende de Deus. E Deus, sim, pode usar pessoas para nos abençoar, mas eu não dependo delas, eu dependo do meu Deus. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me supre de todas as formas e de todas as maneiras. Ele é o nosso Deus. Vamos orar? Pai amado e querido, obrigado por essa palavra. Durante o dia nós caminhamos, nós pavimentamos esse caminho para nos desprendermos do passado, para nos desprendermos, meu Deus, das práticas da velha criatura. E agora queremos viver o novo com Jesus. Queremos avançar para o projeto que o Senhor tem para nós. Queremos prosseguir, mesmo com falhas, com defeitos, com limitações, com as nossas fraquezas, que são muitas, mas o Senhor nos entende, o Senhor nos compreende, o Senhor, meu Deus, nos escolheu. Eu não te escolhi. Eu não tinha capacidade de escolher o Senhor, por isso o Senhor me escolheu e me nomeou para que eu possa ir e dar muitos frutos e esses frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto eu pedir ao Pai, em teu nome, Jesus, Ele me conceda. E é isso que eu quero, meu Deus, viver. É o novo do Senhor, os teus projetos para a minha vida. E se eu tinha projetos, meu Deus, pecaminosos, projetos que estavam indo contra o teu projeto, hoje eu abro mão deles, eu lanço para trás de mim, porque eu não quero perder tudo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, chegamos à última oração, que Deus abençoe você. E não esqueça, avance, prossiga. Talvez o inimigo está dizendo para você, você não pode, você não é digno, você já errou, você mentiu, você enganou, você matou, você se prostituiu, você fez muitas coisas erradas, você roubou, você agrediu, você xingou, você maltratou, você magoou, você feriu. Não importa, se você se arrependeu, se você está se esforçando para viver uma nova vida com Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Avance, meu querido. Deixa o diabo ficar falando lá para trás. Deixa ele ficar para trás, porque o seu Deus está na sua frente. Ele diz lá em Isaías 45, eu vou adiante de ti. Ele vai adiante de nós. Ele vai na nossa frente. E isso tudo para nos levar ao propósito que Ele tem para nós. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Fique na paz. Deus abençoe você. Uma ótima noite.